Você já sentiu aquele aperto no peito, aquela hesitação que surge quando está prestes a dar um passo importante? Talvez seja um projeto novo, uma mudança de carreira, ou até algo pequeno, como dizer não para algo que não te serve mais. Mas então, uma voz sussurra na sua cabeça: e se der errado? E se você falhar? O que vão pensar de você? Esse é o medo do fracasso. Ele é universal, não é? Não importa quem você seja, estudante, profissional, pai, mãe, jovem ou mais experiente. Todos nós já enfrentamos essa sombra em algum momento. Eu sei como é. Já estive lá, parado na beira de uma decisão, com o coração acelerado, imaginando todos os cenários em que as coisas poderiam desmoronar. E, se você está assistindo a este vídeo, provavelmente também já sentiu isso. Mas aqui está uma boa notícia. Há quase 2000 anos, um filósofo chamado Epicteto, que já foi escravo e enfrentou desafios que a maioria de nós nunca imaginará, descobriu um jeito de transformar esse medo em coragem. Ele, junto com outros estoicos como Marco Aurélio e Sêneca, nos deixou um mapa para viver com mais ousadia, para tentar novamente, mesmo quando o fracasso parece inevitável. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mapa. Vamos explorar como o estoicismo pode te ajudar a enfrentar o medo do fracasso, a encontrar força nos momentos de dúvida e a dar o próximo passo com confiança. E para tornar isso real, vamos acompanhar a história de uma pessoa como você e eu, que usou essas lições para transformar sua vida. Não é sobre teoria ou ideias complicadas. É sobre ferramentas práticas que você pode usar hoje, agora, para viver com mais coragem. Preparado para essa jornada? Vamos começar. Vamos ser honestos. O medo do fracasso não é só sobre o que pode dar errado. É sobre o que achamos que o fracasso diz sobre nós mesmos. Se eu falhar, sou um fracasso. Se eu não conseguir, não sou bom o suficiente. Já passou por isso? É como se cada tentativa carregasse o peso do nosso valor como pessoa. Mas aqui está o que Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Pense nisso por um segundo. O fracasso em si é só um evento. É como derrubar um copo de água. Acontece, você limpa, segue em frente. Mas a história que contamos sobre o fracasso, essa é a parte que nos paralisa. Vivemos em um mundo que amplifica esse medo. Nas redes sociais, vemos pessoas postando vitórias, conquistas, vidas perfeitas. É fácil cair na armadilha de pensar que todo mundo está chegando lá menos você. Você vê aquele colega de trabalho que conseguiu uma promoção, aquele amigo que viaja o mundo, ou aquele influenciador com milhares de seguidores e pensa: por que eu não consigo? Mas aqui está a verdade. O sucesso que vemos online é só a ponta do iceberg. Por trás de cada post, há tentativas, erros, noites sem dormir e sim, fracassos. Ninguém posta o momento em que perdeu um cliente, abandonou um projeto ou chorou de frustração. E é exatamente por isso que o estoicismo é tão poderoso. Ele nos ensina a olhar além da superfície, a focar no que realmente importa, o que está sob nosso controle. Conheça Ana, uma mulher de 34 anos que cresceu sonhando em ter sua própria confeitaria. Desde criança, ela amava passar horas na cozinha com a avó, decorando bolos e imaginando um dia ter uma loja cheia de clientes felizes. Mas a vida adulta trouxe responsabilidades. Durante anos, Ana trabalhou em um escritório, fazendo relatórios que não a inspiravam, mas pagavam as contas. No fundo, ela sabia que queria mais. Queria criar bolos que fizessem as pessoas sorrir. Queria construir algo seu, mas o medo do fracasso a segurava. E se eu investir tudo e não der certo? E se as pessoas não gostarem dos meus bolos? E se eu decepcionar minha família?
Essas perguntas a mantiveram presa por anos. Finalmente, Ana decidiu tentar. Juntou suas economias, alugou um pequeno espaço e abriu sua confeitaria. Mas o primeiro ano foi um desastre. As vendas eram baixas, os custos eram altos e ela começou a ouvir aquela voz interna. Você sabia que não ia dar certo, porque achou que era capaz. Ana estava prestes a desistir quando encontrou um livro sobre estoicismo. Lendo Epicteto, ela descobriu uma frase que mudou tudo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso. Essa frase foi como um farol no meio da tempestade. Ana percebeu que não podia controlar quantos clientes entrariam pela porta, mas podia controlar a qualidade dos seus bolos, a forma como tratava cada cliente, a maneira como lidava com os desafios. Ela começou a ver cada fracasso como uma lição. Clientes não gostaram de um bolo? Ela ajustava a receita. O marketing não funcionava. Ela estudava novas estratégias. Aos poucos, a confeitaria de Ana começou a crescer. Hoje, ela tem uma loja próspera, com filas na porta aos fins de semana. Mas o mais importante, Ana diz que o fracasso foi seu maior professor. Sem aqueles primeiros meses difíceis, ela não teria aprendido a ser resiliente, criativa e corajosa. Por que a história de Ana importa? Porque ela nos mostra que o medo do fracasso é só uma história que contamos a nós mesmos. E como Epicteto nos ensina, podemos mudar essa história. Quando você começa a ver o fracasso como feedback, como uma oportunidade de crescer, ele perde o poder de te parar. Aqui vai um exercício simples, mas poderoso, inspirado em Epicteto. Na próxima vez que você sentir medo de falhar, pegue um caderno e anote 3 coisas que esse fracasso poderia te ensinar. Por exemplo, se você está com medo de fazer uma apresentação no trabalho, escreva: posso aprender a falar com mais clareza. Posso entender melhor o que meu público precisa. Posso praticar minha resiliência emocional. Ou se você quer começar um canal no YouTube, mas teme que ninguém assista, escreva: posso aprender a editar vídeos melhor. Posso descobrir que tipo de conteúdo conecta com as pessoas. Posso me tornar mais confiante ao falar em público. Faça isso antes de agir. Esse exercício transforma o medo em curiosidade. Em vez de pensar, e se eu falhar? Você começa a pensar, o que posso aprender? Tente isso hoje. Pegue um caderno, escreva suas 3 lições e veja como sua perspectiva muda. Pode parecer pequeno, mas é o primeiro passo para desarmar o medo do fracasso. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é o que Epicteto chamava de dicotomia do controle. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, mas quando você realmente entende isso, é como se um peso saísse dos seus ombros. O que está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções. O que não está? Os resultados, as opiniões dos outros, a sorte, o clima, o trânsito, a economia, o que as pessoas vão postar nas redes sociais amanhã. Quando você aceita essa verdade, o medo do fracasso começa a se dissolver. Por quê? Porque você percebe que o verdadeiro sucesso não está em ganhar ou chegar lá, mas em fazer o seu melhor com o que está nas suas mãos. Pense em algo que você está adiando por medo de falhar. Talvez seja pedir uma promoção no trabalho. Você pensa, e se meu chefe disser não? E se acharem que estou sendo arrogante? Ou talvez seja começar um projeto criativo, como escrever um livro. Você se pergunta, e se ninguém ler? E se for um fracasso total? Mas, como Epicteto nos lembra, esses resultados não estão nas suas mãos. O que está é a decisão de tentar, de se preparar, de agir com coragem. Você controla como se prepara para aquela conversa com o chefe, como escreve cada página do seu livro,
como se levanta de novo depois de um tropeço. E quando você foca nisso, o medo começa a perder força. Imagine que você quer correr uma maratona, mas teme não conseguir terminar. Um estoico diria: você não controla o tempo que vai fazer, se vai chover no dia da corrida ou se vai ficar em primeiro lugar. Mas controla seus treinos, sua alimentação, sua mentalidade. Focar no que você controla tira o peso do resultado e te dá liberdade para agir. Voltemos à história de Ana. Quando sua confeitaria enfrentava dificuldades, ela usou essa ideia da dicotomia do controle para se manter firme. Ela não podia controlar quantos clientes entrariam pela porta, mas podia controlar a qualidade dos seus bolos, o sorriso com que atendia cada pessoa, a forma como lidava com as críticas. Um dia, um cliente deixou uma avaliação negativa dizendo que o bolo estava seco. Ana poderia ter se sentido devastada, mas em vez disso ela pensou: não controlo a opinião dele, mas controlo como vou melhorar. Ela testou novas receitas, pediu feedback de amigos e transformou aquela crítica em um bolo mais úmido e saboroso, que virou o carro-chefe da loja. Essa mudança de foco do que ela não controlava para o que controlava foi o que a ajudou a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. E você? Em que área da sua vida você está focando no que não controla? Talvez sejam as opiniões dos outros, o medo de ser julgado ou a incerteza do futuro. O estoicismo te convida a mudar esse foco. Aqui vai outra prática estoica para te ajudar. Pegue uma folha de papel e divida em duas colunas: o que eu controlo e o que eu não controlo. Agora pense em algo que você teme tentar. Escreva tudo relacionado a esse medo. Por exemplo, se é começar um negócio, na coluna controlo, você pode escrever: minha dedicação, meu planejamento, minha atitude. Na coluna não controlo, a economia, a opinião dos clientes, a concorrência. Se é se candidatar a uma vaga nova, escreva: controlo, minha preparação para a entrevista, meu currículo, minha confiança. Não controlo a decisão do recrutador, as qualificações dos outros candidatos. Releia essa lista sempre que o medo surgir. Ela é como uma âncora, te lembrando de onde focar sua energia. Ana fez isso, anotando em um caderno o que podia controlar em sua confeitaria. E isso a ajudou a transformar a ansiedade em ação. Experimente essa prática. Pegue uma caneta agora, faça sua lista e sinta a clareza que ela traz. Marco Aurélio, o imperador romano que governava um império enquanto refletia sobre a vida, escreveu em suas meditações: se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não o diga. Seja rigoroso consigo mesmo. Ele nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Cada tentativa, mesmo que falhe, é um passo em direção à pessoa que você quer ser. Pense em Ana novamente. Quando sua confeitaria quase faliu, ela poderia ter desistido. Afinal, quem não pensaria em jogar a toalha depois de investir tanto e ver poucos resultados? As dívidas estavam se acumulando, os clientes eram poucos e Ana se sentia exausta. Mas ela encontrou inspiração em Sêneca, que dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ana decidiu tentar novamente. Ela estudou novas receitas, ajustou os preços, aprendeu a usar as redes sociais para divulgar seus bolos. Cada passo era uma escolha de coragem, não de garantia. Ela não sabia se daria certo, mas sabia que desistir não era quem ela queria ser. E aos poucos, o negócio dela começou a florescer. Hoje, Ana não só tem uma confeitaria de sucesso, mas também dá workshops para ensinar outras pessoas a cozinhar com paixão. Ela diz que cada fracasso foi como um degrau que a levou
aonde está agora. Pense em algo na sua vida que você tentou, mas não deu certo. Talvez você tenha começado a aprender um instrumento, mas parou porque achava que não tinha talento. Ou talvez tenha tentado um relacionamento que terminou e agora tem medo de se abrir de novo. Ou quem sabe um projeto profissional que não saiu como planejado. O que te impede de tentar novamente? Provavelmente é o medo de repetir o mesmo erro. Mas um estoico diria: você não controla o passado, mas controla o que faz agora. Imagine que você quer escrever um livro, mas a primeira tentativa não deu certo. Talvez você não tenha terminado, ou ninguém leu. Um estoico diria: você não controla se o livro vai ser um best-seller, mas controla as palavras que escreve hoje. Escreva uma página, só uma. Esse é o seu ato de coragem. Ou, se você quer voltar à academia depois de abandonar uma rotina, comece com uma caminhada de 15 minutos. Cada pequeno passo é uma vitória. Aqui vai a terceira prática estoica. Escolha uma área da sua vida onde você falhou ou desistiu. Pode ser um hobby, um relacionamento, um objetivo profissional. Comprometa-se a dar um pequeno passo hoje. Por exemplo, se você abandonou um curso de idiomas, faça uma aula de 10 minutos. Se desistiu de um projeto criativo, como pintar, pegue um pincel e faça um esboço. Se falhou em uma meta fitness, saia para uma caminhada curta. Escreva esse compromisso em um lugar visível. Hoje, vou tentar novamente. Ana fez isso. Cada bolo que ela ajustava, cada cliente que conquistava, era uma prova de que tentar novamente vale a pena. Qual será o seu próximo passo? Pegue um momento agora, pense nisso e decida um passo pequeno que você pode dar hoje. Esse é o poder da coragem estoica. Não é sobre grandes gestos, mas sobre escolhas diárias. Se o medo do fracasso é uma sombra, a autocrítica é a voz que dá força a essa sombra. Você não é bom o suficiente. Quem você pensa que é para tentar isso? Sabe do que estou falando? Essa voz pode ser mais cruel do que qualquer crítica externa. Às vezes, ela aparece antes mesmo de você tentar, te convencendo a ficar parado. Outras vezes, ela surge depois de um erro, te fazendo sentir que nunca será capaz. Mas os estoicos têm um remédio para isso. Sêneca escreveu: você tem a força para suportar mais do que imagina. Tudo é suportável, desde que você tenha coragem. O estoicismo nos ensina a tratar nossa mente como um aliado, não como um inimigo. Em vez de lutar contra a autocrítica, observe-a. Pergunte: essa voz está me ajudando ou me atrapalhando? Ana, nossa confeiteira, enfrentava essa voz todos os dias no início do seu negócio. Quando as vendas caíam, ela pensava: talvez eu não seja feita para isso. Talvez eu devesse voltar ao meu antigo emprego. Essa autocrítica a fazia sentir pequena, incapaz. Mas, inspirada pelos estoicos, Ana começou a praticar uma técnica chamada Premeditatio Malorum, que significa premeditação dos males. Parece sombrio, mas é libertador. É imaginar o pior cenário para desarmá-lo. Ana se perguntava: se o pior acontecer, se a confeitaria falir, o que eu faço? E percebia que mesmo no pior caso, ela poderia aprender com a experiência, tentar algo novo ou até voltar ao seu antigo emprego. Saber que ela podia sobreviver ao pior tirava o poder da autocrítica. Ela não estava mais lutando contra uma voz. Estava conversando com ela, como se fosse uma amiga preocupada, mas equivocada. Pense em um momento em que a autocrítica te parou. Talvez você quisesse fazer um vídeo para o YouTube, mas a voz disse: você não é interessante o suficiente. Ou talvez você quisesse falar em uma reunião, mas pensou: e se eu soar estúpido? Um estoico diria: observe esse pensamento. Ele é verdade, e mesmo que seja, o que você perde ao tentar?
A resposta é nada. Mas você ganha experiência, coragem, aprendizado. Aqui vai a quarta prática estoica. Na próxima vez que a autocrítica aparecer, pegue um caderno e escreva o que ela está dizendo. Por exemplo, você vai falhar de novo. Agora, responda como se fosse um amigo sábio, usando a lógica estoica. Escreva, se talvez, mas o que importa é que estou tentando. Cada tentativa me torna mais forte. Ou, se a voz diz, você não tem talento para isso, responda, talento se constrói com prática. Vou dar um passo hoje. Faça esse diálogo por alguns dias. Você vai notar que a voz da autocrítica fica mais fraca e sua confiança cresce. Ana usou essa prática para transformar seus medos em motivação. Quando pensava, não sou boa o suficiente, ela respondia, estou aprendendo, e isso é o que conta. Hoje, ela agradece por não ter ouvido aquela voz que queria que ela desistisse. Experimente esse diálogo. Escreva seus pensamentos agora, responda a eles, e veja como sua mente começa a se tornar sua aliada. Os estoicos acreditavam que vivemos para algo maior do que nós mesmos. A virtude, a excelência, a conexão com os outros. Epicteto dizia, se você deseja melhorar, esteja disposto a parecer tolo ou estúpido. Isso significa que tentar novamente, mesmo correndo o risco de falhar, é um ato de coragem que te alinha com seu propósito maior. Pense em Ana mais uma vez. Quando ela decidiu não desistir da confeitaria, não era só sobre bolos ou dinheiro. Era sobre viver de acordo com seus valores, criatividade, perseverança, generosidade. Cada tentativa, cada fracasso, era um passo em direção a uma vida mais autêntica. No começo, ela fazia bolos para pagar as contas. Hoje, ela faz bolos para criar momentos de alegria para seus clientes, para ensinar outros a cozinhar, para mostrar aos seus filhos que vale a pena lutar pelos sonhos. E você? O que te faz querer tentar novamente? Talvez seja o desejo de inspirar seus filhos, como Ana. Talvez seja criar algo que mude o mundo, mesmo que seja uma pequena mudança na sua comunidade. Ou talvez seja simplesmente se sentir mais vivo, mais conectado com quem você realmente é. Esse propósito maior é o que te dá força para continuar, mesmo quando o medo do fracasso aparece. Pense em algo que você quer tentar, mas está hesitando. Talvez seja mudar de carreira, como Ana. Ou talvez seja algo mais pessoal, como perdoar alguém, ou até perdoar a si mesmo por um erro do passado. Pergunte-se, por que isso importa para mim? Se você quer mudar de carreira, talvez seja porque acredita que pode fazer a diferença em um novo campo. Se quer aprender uma nova habilidade, talvez seja porque sente que isso te aproxima da pessoa que você quer ser. Esse porquê é o seu combustível. Aqui vai a quinta prática estoica. Escreva uma frase que resuma por que você quer tentar algo novo, apesar do medo. Por exemplo, quero aprender a pintar porque criar me faz sentir vivo. Ou quero abrir meu próprio negócio porque acredito na minha visão. Coloque essa frase em um lugar visível, no espelho, no celular, na mesa de trabalho. Leia-a todos os dias. Esse é o seu lembrete estoico de que o esforço vale mais do que o resultado. Ana tinha uma frase assim: quero fazer bolos que tragam alegria. Ela escreveu isso em um post-it e colou na cozinha da confeitaria. Nos dias mais difíceis, quando as vendas caíam ou as críticas chegavam, ela lia essa frase e lembrava por que estava ali. E você? Qual é a sua frase? Pegue um momento agora, escreva-a e coloque-a onde você possa ver. Essa frase é o seu propósito maior, o seu guia para tentar novamente. O medo do fracasso é parte de ser humano. Ele vai aparecer, vai tentar te parar, vai sussurrar que você não é suficiente. Mas como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca nos ensinam, você é mais forte do que esse medo. Cada tentativa,
Cada passo é uma prova da sua coragem. O verdadeiro fracasso não é errar, é desistir de tentar. Pense em Ana uma última vez. Ela enfrentou meses de vendas baixas, críticas, dúvidas, noites sem dormir. Mas, com a sabedoria dos estoicos, ela transformou cada obstáculo em uma lição, cada medo em um passo à frente. Hoje ela não só tem uma confeitaria de sucesso, mas uma vida que reflete quem ela é. Corajosa, criativa, resiliente. E você tem esse mesmo potencial. Você pode transformar seus medos em coragem, seus fracassos em crescimento, suas dúvidas em ação. Então eu te pergunto, o que você está adiando por medo de falhar? O que aconteceria se você decidisse tentar só mais uma vez com a sabedoria dos estoicos ao seu lado? Talvez seja aquele e-mail que você nunca enviou, aquele projeto que está na gaveta, ou até perdoar a si mesmo por um erro do passado. Não precisa ser grande. Pode ser um pequeno passo, uma frase escrita, uma caminhada curta, uma conversa honesta. Hoje, escolha uma coisa, por menor que seja, que você quer tentar. Faça isso com a coragem de Epicteto, sabendo que o verdadeiro sucesso é agir, não vencer. Pegue um caderno, escreva esse compromisso. Hoje vou tentar novamente. E siga em frente. Ana fez isso, e cada bolo, cada cliente, cada dia foi uma vitória. Você também pode fazer isso. E se este vídeo te inspirou, deixe um comentário com uma coisa que você vai tentar novamente. Talvez seja aprender algo novo, retomar um sonho, ou simplesmente dizer, vou continuar. Vamos construir uma comunidade de coragem juntos, onde cada um de nós apoia o outro para tentar, errar, aprender e crescer. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada estoica. Você não está sozinho. Estamos aqui juntos, tentando novamente com coragem e com propósito. Até a próxima.